finalmente o sol deu uma trégua, está mais fresco, está todo mundo até, alguns de blusa, outros de bermuda do nosso grupo, e a gente está chegando num lugar aberto, também bem ventilado, que é o aeroporto de Gatow. O aeroporto de Gatow é histórico, foi sede da Academia da Força Aérea Alemã antes da Segunda Guerra Mundial, muitos ases foram formados aqui, e também foi o local de onde os aviões que fizeram a ponte aérea da Guerra Fria, que abasteceu Berlim durante o cerco soviético, eles pousavam aqui trazendo alimentos que eram fundamentais para a sobrevivência de Berlim. E ficou como base britânica até a queda do muro. Gatow é histórico e tem muitos aviões históricos aqui também. Olha esse belo Sukhoi Su-22 e toda uma coleção aqui do lado de fora da Guerra Fria. Mas a joia da coroa está lá dentro e é o objetivo do nosso vídeo hoje, que é o caça-foguete, o ME-163. Vamos observar esses aviões e depois iremos lá observar este que é especialmente o avião analisado por nós no vídeo de hoje. Vamos lá. A Alemanha desenvolveu a Força Aérea novamente, nos anos 30, ele foi transformado na Academia da Força Aérea Alemã. Então aqui os estudantes, vários ases alemães, estudaram aqui. Aqui era a introdução para quem quisesse ser piloto da Força Aérea Alemã, da Luftwaffe. Gatow, originariamente, foi um campo de aviação, construído entre os anos de 1934 e 1935 pela Luftwaffe. Era o centro de educação e treinamento mais importante da Luftwaffe alemã. Muitos dos pilotos formados em Gatow se transformaram em ases da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Após a divisão de Berlim em 4 setores, as forças soviéticas cederam a parte onde estava o campo de Gatow e as estradas de acesso aos britânicos, após a Conferência de Potsdam. O bloqueio de Berlim, que durou de 24 de junho de 1948 a 12 de maio de 1949, tornou-se uma das maiores crises da Guerra Fria e foi desencadeada quando a União Soviética bloqueou todo o acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário à parte ocidental de Berlim, que também havia sido dividida entre os 4 países vencedores da Segunda Guerra, mas ficava no interior da Alemanha Oriental, ou seja, para chegar a Berlim controlada pelos aliados, os acessos eram fundamentais. Os aliados ocidentais se mostraram firmes e organizaram o abastecimento de Berlim pelo único meio possível, pelo ar. O aeroporto de Gatow, mesmo sendo um modesto aeroporto, transformou-se no aeroporto de carga com maior movimentação em todo o mundo, recebendo uma quantidade diária de 1.000 toneladas de produtos. Após o bloqueio de Berlim, Gatow serviu como campo de aviação para a Brigada de Infantaria de Berlim do Exército Britânico e um ponto importante de defesa no caso da Guerra Fria esquentar. Em 18 de junho de 1994, depois de quase 50 anos, os aliados então se despediram de Berlim. A Alemanha Oriental não existia mais. E agora as Forças Armadas Federais Alemãs ocuparam o aeroporto em 7 de setembro de 94. Gatow iria virar um importante museu. Inaugurado em 1996. O museu, uma filial do Museu de História Militar Alemão, tem o foco na história da Força Aérea Alemã, possuindo em acervo mais de 200 mil itens, incluindo 155 aviões, 5 mil uniformes e 30 mil livros. Existem exposições sobre a história do campo de aviação e também aeronaves, desde a Primeira Guerra Mundial até aviões da Guerra Fria. E toda essa história e o seu acervo fazem do Museu Militar de Gatow um museu único, que vale muito a visita. Primeiro, eu não conhecia o museu. Sim. Eu até falei para você do aeroporto de Tempelhof, você falou, vamos no que é muito mais significativo. Sim. E Sim. Realmente é, porque se você vê a história desse espaço, desse local, o que aconteceu aqui durante anos, você tem uma linha do tempo aqui onde
tinham o problema, aumentaram o problema, resolveram o problema, trouxeram a paz, criaram, enfim. Você tem um leque de história aqui, num espaço curto de 100 anos, Sim. extremamente grande. Sim. E é impressionante. É claro, as aeronaves, tudo que existe, é bacana a gente ver. Sim. Mas o que mais me emocionou foi o que aconteceu aqui. Sim. A forma que aconteceu e o significado que tem esse espaço todo aqui. É fantástico. De um campo de dirigíveis para um campo de aviação da Primeira Guerra, a Academia da Força Aérea da Luftwaffe na Segunda Guerra, aqui estiveram Göring, Hitler várias vezes, e a Guerra Fria. E a reconstrução, a reconstrução como um todo, né? Muito significativo esse espaço, diferente, eu me surpreendi. Sim, que bom, muito bom. Foi muito bom. Esse display aqui é bem interessante. Aqui tem o F-101, o F-105, desculpa, o Starfighter, ou seja, o lutador das estrelas. Mas ele era mais conhecido como Widowmaker, fazedor de viúvas. Por que vocês acham? É porque ele era um foguete tripulado, ele não é um avião, é um foguete tripulado. Então ele era muito veloz, mas muito veloz. Por que os americanos, no caso, desenvolveram esse avião? Para combater o MiG-21. O 21 dava 2.1, 2.2 de velocidade, Mach. Sabe o que é Mach 3? Mach 2? A velocidade do som por 2, certo? Então, quando o MiG-21 bateu esse recorde e surgiu nos céus, os aliados começaram a desenvolver, e aí eram alemães junto com americanos, desenvolveram o Starfighter. E ele é um foguete tripulado com as asas muito curtas, ou seja, controlar esse bicho não era fácil. E aí, eles ainda inventaram um dispositivo que é esse booster aqui, para decolar de pistas curtas. Se houvesse uma guerra e não houvesse aeroporto, ele decolaria de pistas curtas. Mas não pegou muito. Esse é um exemplar muito, muito raro do Starfighter equipado com um booster. O acervo é muito bom, né? Variado, engloba desde do início da aviação até os dias atuais, né? Então não tem como não se impressionar e não tem como não fotografar. Sim, com certeza. Mas algum te capturou o olhar assim especialmente? Alguns, né? Alguns exemplares, né? Minha geração viveu, né? Então, tipo assim, eu me impressionei, né? Ou já tinha visto, né? Mas vi aqui novamente o MiG-29, né? Desse o exemplo ali de alguns outros exemplares, né? Que foram utilizados, desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial. Sim. Valeu a pena. Valeu a pena, o acervo é espetacular, né? É recomendado, né? Quem puder vir, venha. Uma surpresa extremamente nova para mim, apesar de gostar muito do assunto militar, mas da parte aeronáutica, a parte dos equipamentos, eu nunca entrei no detalhe, mas para mim foi uma surpresa muito grande. Tem muita história, muito conhecimento, muita tecnologia daquela época. Foi para mim muito surpreendente. Nossa turma teve o privilégio, nessa visita aqui ao Museu de Gatow, de entrar dentro de um Transall C-160, um cargueiro alemão-francês dos anos 80 e 90. Muito interessante. É impressionante a história da evolução do conhecimento. Algum destaque assim?
O que você viu? Aqueles caças, né? Aquela fileira de caças, especialmente os MiG, né? Sim. Russos, né? Me impressionaram muito. E aquele último caça alemão, Sim. final da guerra também, aquele avião que pousava sem rodas, né? Um caça. O ME-163, caça-foguete. Impressionante a altíssima tecnologia dos combustíveis, o alto poder de velocidade, né? Impressionou aquele caça no final da guerra, que eu não conhecia. Vale a visita. Vale a E visita. o melhor é que é de graça, né? É de graça, é bem localizado, tem boa estrutura. Sim. Muito bom. Muito bom. Após entrarmos no 60, agora é a hora do hangar principal, onde está o foguete avião, o ME-163. Vamos lá. Este é o Messerschmitt Me-163 Comet. Seu design compacto e incomum o faz parecer um brinquedo de criança, mas o Comet estava longe de ser um brinquedo. Era, de longe, a aeronave mais rápida da Segunda Guerra Mundial, sendo o primeiro e único caça movido a foguete a ser usado em combate. Ser de última geração também significava que precisava ser manuseado com extrema cautela, e o Comet acabou provando ser tão perigoso para seus próprios pilotos quanto para o inimigo. Mas você não estava apenas sujeito a simplesmente bater ou explodir. Não, você nunca adivinharia qual destino macabro essa pequena aeronave poderia te submeter. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam investigando designs experimentais para aeronaves sem motor, também conhecidas como planadores. Naquela época, os alemães já tinham alguma experiência testando motores a foguete. O problema com esses motores era que eles só podiam sustentar o voo por curtos períodos antes que o combustível acabasse. Então, por que não colocar um motor a foguete em um planador? O piloto teria potência a foguete à sua disposição e, quando o combustível acabasse, ele estaria pilotando uma aeronave que não precisava de potência para voar. Após numerosos protótipos, testes, alterações, variações e uma quantidade de pilotos de teste e tripulações mortos, o Messerschmitt Me-163 Comet foi implantado pela primeira vez em operações de combate em 1944. A pequena aeronave tinha menos de 6 metros de comprimento e comportava um único assento. Antes da decolagem, era equipada com um suporte composto por 2 rodas. Uma vez no ar, o suporte era descartado da aeronave, revelando um único esqui como seu equipamento de pouso permanente. Como o Comet se tornava um planador não motorizado assim que o combustível do foguete acabasse, o esqui era mais adequado para pousos, mas não estava isento de problemas. O esqui era mantido no lugar por um estrado pneumático. O mesmo mecanismo é muito comum em aeronaves modernas, absorvendo o choque ao aterrissar. Em uma aeronave tão compacta, é muito importante que isso funcione corretamente. Se falhasse, ou se o piloto o deixasse acoplado na posição bloqueada durante a descida, ele enfrentaria um pouso muito difícil. Durante o desenvolvimento do Comet, 3 dos principais pilotos de teste experimentaram isso e foram hospitalizados com graves danos na coluna e fraturas no crânio. Esse é o famoso hangar 3 do Museu de Gatow, onde estão peças originais da Segunda Guerra Mundial, como aquele avião HS-111 que está ali. Aqui você tem o pleme do avião do Hans-Joachim Marcel, maior asa alemão. Bem aqui em frente nós temos um Focke-Wulf 190, o melhor caça alemão da Segunda Guerra, e esse está extremamente bem preservado. E aqui está o Comet. Olha a silhueta deste avião, totalmente diferente. É um avião que tem uma asa longa aberta para planar. Na frente, uma pequena, minúscula hélice que gerava energia para o sistema de navegação.
e não tem trem de pouso. Conforme vocês estão vendo no vídeo, o ME-163, o caça-foguete, não tinha um trem de pouso específico. E o mais incrível desse avião, ou desse foguete, é que o motor também está aqui. E isso é raro. Olha como era o motor deste avião. Outra característica da aeronave são as pequenas lâminas em seu nariz, que adicionam à sua aparência cômica. Mas isso não era uma hélice, era uma turbina eólica. Enquanto a aeronave voava, o ar em movimento fazia a turbina girar, o que gerava energia para os equipamentos a bordo do Comet, como o rádio, o localizador, a bússola e os circuitos de disparo para seus canhões duplos de 30 milímetros. Claro, a característica mais espetacular do Comet era seu motor a foguete. Com isso, o Comet se tornou o único caça movido a foguete a ver combate, e também o tornou a aeronave mais rápida da guerra. De fato, o piloto de teste Heinrich Dittmar estabeleceu 2 recordes de velocidade não oficiais com o Comet, atingindo uma velocidade de 1.130 km por hora. É a primeira aeronave pilotada de qualquer tipo a superar 1.000 km por hora. Seu recorde de velocidade só seria quebrado após a guerra, quando o Bell X-1 alcançou uma velocidade de 1.434 km por hora no final de 1947. O problema com o foguete, ou melhor, um dos muitos problemas, era seu combustível. O Comet só comportava combustível suficiente para um máximo de 7 minutos e meio de voo com potência. Em combate, os aliados logo perceberam isso e adiavam o engajamento com o Comet, até que seu combustível fosse esgotado. O problema era que era um planador tão bem projetado que ainda era incrivelmente rápido mesmo sem potência. Não apenas rápido, mas ágil também. Cada piloto que voou no Comet ficou incrivelmente impressionado com seu manuseio. Era virtualmente impossível fazer um stall ou girar, e seu principal piloto de teste comentou que ele poderia voar em círculos ao redor de qualquer outro caça da época. O Comet era tão bom nesse aspecto que era realmente bom demais. O planador era tão bem projetado que até mesmo a menor corrente de ar ascendente poderia fazê-lo subir no ar, um grande problema ao pousar. Uma pequena rajada de vento poderia fazer você ultrapassar uma pista de pouso, e com o combustível acabado, você não teria a chance de um segundo passe de pouso. Outro problema estava na imensa velocidade do Comet. Você simplesmente passava por um alvo em questão de segundos, o que significava que era necessário excelente precisão para realmente atingir algo. Os canhões duplos eram precisos apenas a 261 km por hora em um caça, enquanto os canhões duplos do foguete eram precisos apenas a 50 km por hora, precisos também a uma curta distância. Então, era basicamente impossível para o Comet atingir um bombardeiro de movimento lento. Esse problema foi abordado com uma nova arma, o Sondergerät 500 Jägerfaust. Consistia em 10 armas de 50 mm de um único disparo apontadas para cima, 5 armas montadas em cada raiz de asa. As armas estavam ligadas a uma célula fotoelétrica no topo do Comet que detectava uma mudança de brilho quando havia algo acima da aeronave. Então, o Comet mergulhava sob um bombardeiro inimigo e a célula fotoelétrica disparava automaticamente as armas, cujos canos eram ejetados para baixo enquanto disparavam, tornando a arma sem recuo. Parece que essa arma foi usada apenas uma vez em combate, em 1945, derrubando um bombardeiro Lancaster. O Comet poderia subir a uma altitude de 32 mil pés em menos de 3 minutos. Impressionante, mas também poderia apresentar problemas. Os pilotos precisavam ter dietas especiais de baixo teor de fibras, pois gases no trato gastrointestinal se expandiriam rapidamente durante a ascensão, tornando a subida desconfortável. Como a cabine do Comet não era pressurizada, eles também precisavam passar por treinamento em uma câmara de altitude. Mesmo assim, o piloto humano limitava o que o Comet poderia fazer, já que operava na estratosfera sem um traje pressurizado. Um ser humano só pode suportar essas condições
condições por alguns minutos antes de perder a consciência. O maior perigo do Comet, no entanto, era seu combustível. Utilizava Seystoff, uma mistura de hidrazina hidratada e metanol, e T-Stoff, peróxido de hidrogênio concentrado. Eles se inflamam espontaneamente ao entrar em contato um com o outro e devem ser manuseados com extrema cautela. O Comet tinha portas de abastecimento separadas para cada um e 2 caminhões-tanque eram usados para abastecê-lo. O primeiro forneceria o Seystoff e depois sairia da área antes que um segundo caminhão-tanque entrasse com o T-Stoff. O motor do Comet e o armazenamento de combustível eram minuciosamente lavados com água antes e depois dos voos. A alta volatilidade do combustível resultou em muitos incêndios e explosões, ferindo e matando pilotos e equipes de solo. Isso frequentemente ocorria quando as linhas de combustível eram rompidas ou vazavam, e com a frequência de pousos difíceis, isso tornava voar o Comet uma empreitada particularmente perigosa. Os pilotos geralmente tentavam garantir que usassem todo o seu combustível antes de entrar na cabine. Mais de 1.000 litros de Seystoff eram armazenados logo atrás da parede traseira da cabine, e 120 litros de T-Stoff estavam ao lado do piloto em tanques em ambos os lados da cabine. O fato de estarem rodeados por essas substâncias provavelmente causava certa apreensão nos pilotos, mas não apenas porque se inflamavam ao entrar em contato um com o outro, eram altamente corrosivas por si mesmas. O T-Stoff só poderia ser armazenado em alumínio e o Seystoff em esmalte ou vidro, pois corroíam qualquer outra coisa. Pilotos usavam trajes especiais de asbesto revestidos de borracha para se protegerem do combustível corrosivo, mas nem sempre era suficiente. Ele tinha 2 tipos de combustível. Esses 2 combustíveis eram muito sensíveis e eles tinham que ir separados na cabine do piloto, um de cada lado do piloto, e em recipientes adequados, que não sofressem corrosão de alumínio e de vidro. Não podiam ser misturados, a não ser dentro do motor para fazer a propulsão. E vocês veem até que o sistema de entrada de cada um do tipo de combustível é separado. Então, o piloto ficava exposto à mistura deste combustível. E como vocês viram no vídeo, se ele se rompesse, por exemplo, durante a decolagem, porque era muita trepidação, o piloto poderia ser morto por contato com esses combustíveis se os tanques se rompessem dentro da cabine. O piloto também ele tinha uma velocidade de ascensão extremamente rápida, e depois dessa ascensão, ele tinha 5 minutos de voo para atingir as formações inimigas. Acabou o combustível, aí ele planava. E o ME-163 era um excelente planador. A aterragem era feita por esse esqui, que está aqui abaixo, já que as rodas da decolagem eram ejetadas e descartadas. Avião que tinha uma velocidade espantosa e que entrou em ação durante a Segunda Guerra Mundial. Joseph Piols era um as da Luftwaffe, de 31 anos e recebedor da Cruz de Cavaleiro, a mais alta condecoração nas forças militares da Alemanha nazista, quando foi transferido para uma unidade de teste do Messerschmitt Comet. Durante uma decolagem, o suporte foi descartado muito cedo. Ao saltar da pista, ele atingiu a aeronave e causou a ruptura de uma linha de T-Stoff. Isso fez com que o motor parasse, e Piols foi forçado a planar para um pouso de emergência. Pilotos na base aérea assistiram enquanto seu amigo batia seu Comet. Correndo para ajudar, encontraram uma cena horrível. Na cabine, Joseph Piols estava ensopado com o corrosivo T-Stoff. Seu braço direito havia sido dissolvido completamente. O outro braço, bem como sua cabeça, estavam ensopados. O melhor amigo de Piols, Major Wolfgang Speta, ordenou a todos que não estivessem diretamente envolvidos na operação de recuperação que deixassem a cena imediatamente, enquanto ele, silenciosamente, esperava que o acidente tivesse matado instantaneamente Piols, ou pelo menos o tivesse deixado inconsciente. O Messerschmitt ME-163 Comet, apesar de suas incríveis capacidades, provou ter um desempenho decepcionante em suas implantações de combate. De fato,
Acredita-se que pilotos do Comet derrubaram 9 a 18 bombardeiros aliados, mas perderam 10 Comets em retorno, além de numerosos pilotos e equipes de solo mortos durante seu desenvolvimento. Nunca viu implantação em grande escala e, devido à sua chegada tardia na guerra, foi rapidamente tornado inútil à medida que a Alemanha enfrentava problemas de fornecimento com seu combustível exótico. Apenas um piloto aliado voou um Comet com seu motor a foguete. O piloto era um escocês, o capitão Eric Brown. Apesar de estar ciente do perigo e descrever a sensação de voar o Comet como semelhante a sentar em um caixão de lata, Brown fez um voo não autorizado para experimentar o motor a foguete logo após a guerra, enquanto os aliados ainda ocupavam a base aérea alemã. A equipe de solo alemã havia protestado, tentando avisá-lo sobre o risco. Quando ele pousou com segurança, eles compartilharam uma bebida de comemoração. Em seu registro de voo, Brown comentou simplesmente: "Fantástico." Além desse voo não autorizado, os aliados nunca testaram o Comet com potência, concluindo que era muito perigoso. Cada piloto que sobreviveu ao voo ficou completamente impressionado com seu desempenho e completamente aterrorizado com seus perigos. Pilotos audaciosos eram atraídos pela perspectiva de voar essa ágil aeronave, uma empolgação talvez apenas amplificada pelo extremo risco. Nesse espírito, o Comet poderia talvez ser considerado um objeto perigoso. O Comet era uma arma perigosa para deter o ataque dos aliados, e os pilotos aliados o consideravam como uma cobra venenosa em termos de aeronave para a sua época, e uma única picada dela poderia se provar não apenas letal, mas terrível como o inferno. Espero que tenham gostado da história do ME-163. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Você também pode ver o ME-163 de pertinho. Vocês viram aí um deles exposto no Museu de Gatow, que visitamos no nosso roteiro pela Alemanha. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta sua participação no próximo grupo, que visitará Gatow, Berlim, Nuremberg, Peenemünde, Colônia e tantos outros lugares da Alemanha marcantes. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais! Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!